nós vamos fazer o quê? Equações do segundo grau, onde o b é igual a zero. Existe uma videoaula que eu fiz, onde eu identifico os coeficientes das equações de segundo grau. No caso, todos os coeficientes b aqui serão igual a zero. Então, nesse primeiro caso, eu posso ver que o coeficiente a é 1, é aquele que está na frente do x ao quadrado, e o c é menos 25. Então, ela não tem um b. Então, eu tenho essa forma aqui de resolver esta equação. Primeiro, a gente faz como se fosse uma equaçãozinha do primeiro grau. Como é que a gente faz para achar o valor de x? A gente pega, repete esse aqui, x ao quadrado, e passa esse 25 para o outro lado, não é isso? Quem troca de lado, troca de sinal. Então, menos 25 vai para o outro lado como? 25. Continuando, aí vem essa partezinha que é legal. Como é que eu faço? X é igual a... Tá vendo esse quadrado aqui? Ele some aparecendo o quê? Uma raiz do outro lado. Então, a gente bota mais ou menos, já já vocês vão entender o porquê, mais ou menos raiz quadrada de 25. Como é que é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, mais ou menos 5. Então, o que significa esse mais ou menos 5? Vamos parar para pensar? Ele está querendo um número que é elevado ao quadrado de 25. Se eu botar 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, e 5 vezes 5 é 25. E se eu botar menos 5? Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa de menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos é mais. E 5 vezes 5 é 25. Então, tanto faz eu botar 5 com menos 5 aqui, que ao quadrado sempre vai dar o quê? 25. Então, a solução dessa equação seria 5 e menos 5. Seria a solução dessa equação segundo grau. Vamos aqui continuar na letra B, para ver se a gente entendeu mesmo. Ali, se você perceber, nessa equaçãozinha aqui, eu também não tenho B. Eu tenho A, o coeficiente A é 2, o coeficiente C é menos 200. E eu não tenho B. Está na dúvida sobre coeficientes, tem uma videoaula sobre coeficientes que eu já fiz. Então, eu posso passar esse menos 200 para o outro lado, certo? Então, ia ficar 2x ao quadrado é igual a... Esse menos 200 passa como? Passa 200, passa positivo. Quem passa de um lado para o outro da equação, troca de sinal. E esse 2 aqui, o que é que eu faço? Tem 2x ao quadrado igual a 200. Todo mundo que está multiplicando passa para o outro lado como? Dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 200 dividido por 2. Esse 2 está multiplicando x ao quadrado, passa para o outro lado como? Dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 200 dividido por 2 é 100. Do mesmo jeito que eu fiz a outra, o x ao quadrado é igual a 100. Então, eu tiro o ao quadrado daqui e passo para o outro lado como? Mais ou menos raiz de 100. Então, o quadrado some daqui e aparece como raiz quadrada do outro lado. Então, x é igual a mais ou menos... Quanto é raiz de 100? Raiz de 100 é 10. Então, isso aqui fica mais ou menos 10. Então, qual é a solução dessa equação? Solução igual 10 positivo e menos 10. Certo, gente? Então, se você perceber aqui, se eu botar tanto o 10 ao quadrado, daria 100, vezes 2, daria 200. E como se eu botar o menos 10 aqui ao quadrado, menos 10 vezes menos 10, dá mais 100 vezes 2 dá 200. Então, tanto faz ser 10 como menos 10, essa equação estará correta.